Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Amém? Sermão do Monte, né? A gente vai refletir numa parcela boa hoje aqui, tá bom? Mateus 6, 19. Depois mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, né? Que a gente vai ficar relendo, né? A boa parte do texto, tá bom? Eu vou ler o texto inteiro, aí depois a gente vai lendo durante a mensagem para reforçar, tá bom? 6,19 a seguir diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí estará também onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Você viu o título aí da mensagem, né? E apesar do título, tá? Essa mensagem tem nada a ver com o Silvio Santos, né? Morreu faz algumas semanas. Ainda que a gente possa usar alguns exemplos da vida dele, né? Principalmente na área da administração, nós temos muitos princípios relevantes para refletir sobre a vida dele, mas nós estamos aqui para falar de Jesus e o que Jesus tem para dizer por meio da sua palavra, né? Em muitas igrejas hoje, né, o pessoal está usando a temática do Setembro Amarelo para falar de depressão, de ansiedade, de burnout, de problemas voltadas à área emocional, à área psicológica, né? Nós até vamos falar um pouquinho sobre isso, mas numa outra vertente, né? Nesse mês a gente vai falar sobre finanças, tá? É uma série de mensagens, são 4 mensagens que eu vou pregar esse mês, todas voltadas à área financeira. Esse tema é um tema delicado, ser tratado na igreja, mas ele possui uma grande relevância, né? Depois de orar e pensar a respeito, refletindo sobre aquilo que nós falaríamos nesse mês, né, Deus foi colocando no meu coração, né? Mês passado a gente pregou uma mensagem sobre desânimo aqui, né, e depois eu fiquei surpreendido, depois falei, pastor, essa mensagem foi para mim. Pastor, como eu precisava ouvir e tal. E aí depois, sabe, a gente refletindo, orando, pensando, Deus veio nos inquietar, mostrando que muitas vezes o fruto do nosso desânimo está ligado à área financeira, né? Porque muitos de nós temos problemas nessa área, né? No gabinete pastoral não são poucas as vezes em que o assunto dinheiro é a pauta principal, ou pelo menos um dos tópicos, né? E engana-se você pensar que o pastor não passa problema na área financeira, né? Deus queira, né, que um dia isso não aconteça, né? Mas eu quero dizer para você, nós vamos apanhar hoje? Vamos.
Mas eu quero dizer para você que eu estou apanhando antes de você, né? Que eu estou refletindo sobre isso já faz um tempo, estou estudando sobre isso já faz um tempo. Então, muito do que eu vou falar aqui serve primeiramente a mim, né? Eu espero que acrescente a sua vida também. A Bíblia tem muito a dizer sobre dinheiro. Se você for procurar depois os assuntos da Bíblia, é perigoso você descobrir que a Bíblia fala mais de dinheiro, por exemplo, do que sobre amor. Sabia disso? Então, por quê? Porque às vezes o amor é um assunto mais fácil de você tratar. Amar, a gente ama e pronto. Agora, dinheiro traz um monte de complicação, traz um monte de soluções, mas ao mesmo tempo traz alguns problemas. Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Talvez alguns pregadores até utilizam-se disso. E usa, só prega isso, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E muitas vezes distorcendo, falando daquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. E aí talvez faça assim, o que é teologia da prosperidade? Deixa eu te dar vamos nivelar aqui o entendimento. Sabe quando você está ouvindo uma mensagem, parece que Deus deixa de ser o personagem principal e o homem se torna o principal? Sabe quando o teor da mensagem é que Deus vai resolver todos os seus problemas e tudo vai acontecer ao seu redor e a mensagem deixa de ser cristocêntrica e passa para ser antropocêntrica, o homem no meio. Sabe? Eu lembro de ver muitas vezes alguns anúncios que deixavam entender que esse tipo de mensagem seria pregada. Sabe? Quando você vê que Deus não está no centro da mensagem, suspeite seriamente que você está diante do evangelho distorcido. Eu lembro, já viu, da minha época acontecia isso, tinha o carro de som, que saía na rua. Também tinha os programas de rádio, que fazia propaganda do culto. E falava assim, olha só, você que está doente, você que está procurando um emprego, o seu casamento não vai bem, se você mora de aluguel, participe conosco do culto. E aí, irmão, era muita criatividade para o nome do culto. Eu não vou dar o nome aqui não, porque depois vocês vão achar que todos os cultos com esse nome estão com problema, e o problema não é o nome do culto, o problema é o que ele carrega. Tá bom? E aí a pessoa vem, façamos a campanha das 7 voltas de Jericó. E aí as muralhas, os problemas vão cair. Leve o sangue de Jesus para a sua casa e as coisas vão ser diferentes. Sabe? E eles vão criando as mandinga gospel. Já viu as mandinga gospel? Leve a vassoura da fé, que você vai varrer os problemas da sua vida. Enfim, a criatividade é muito grande para isso aí. Então, irmãos, tenham cuidado com as promessas vazias. Então, se você está achando que você veio aqui hoje ouvir uma palavra, que Deus vai abençoar a sua vida financeira sobremaneira e você não precisa fazer nada, você está totalmente enganado. Talvez o que eu vou falar aqui hoje seria um evangelho anti-prosperidade ou talvez um evangelho que traz muito mais responsabilidade para nós do que para Deus. Porque Deus já está fazendo a parte dele. Às vezes é nós que não estamos fazendo a nossa. Então, hoje eu queria pensar com você sobre isso. Eu creio sim que Deus é bom. Eu creio sim que Deus abençoa os seus, abençoa aqueles que o amam, abençoa aqueles que ele está perto dele, mas não é, sabe, não é tão simples assim. Eu creio sim que nós podemos colaborar com Deus, eu creio sim que nós podemos, primeiramente, ser obedientes à palavra dele, para que nós possamos colher algo diferente na nossa vida. Então, muita gente está atrás da bênção de Deus, meio que desprezando o Deus da bênção. E aí você veio aqui hoje, atrás da bênção de Deus, ou você veio hoje procurar o Deus da bênção? Espero que você tenha vindo aqui por causa do Deus da bênção. Porque o Deus da bênção é o Deus da salvação, é o Deus da eternidade, é o Deus que transforma as nossas vidas por meio da sua palavra. E ainda nessa perspectiva, a primeira reflexão que eu quero fazer com você, e indo até direto ao ponto, a pergunta é errado querer ter dinheiro? Pergunta para o seu irmão do seu lado, assim, é errado querer ter dinheiro? É errado? Eu falo assim, dinheiro não traz felicidade, Então eu falo assim, então
Se o seu dinheiro é um problema, me dá ele. Que ele não vai ser mais problema para você e vai resolver talvez alguns dos meus problemas, né? Mas veja bem, no texto que nós lemos, né, no Sermão do Monte, Jesus está trazendo alguns contrastes aqui. Vamos reler os primeiros 4 versículos? Vamos lá, versículos 19, 20 e 21, né, os 3 primeiros. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos começar aqui de trás para frente, né? Versículo 21 está falando aqui sobre onde tiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E olhando para esse versículo, eu queria te perguntar, qual que é a sua maior riqueza? Você já parou para pensar nisso? O que você tem de mais valioso? Talvez você vai dizer assim, o que eu tenho de mais valioso é meu dinheiro, é os meus bens, é o meu carro, é a minha casa. Pois bem, e se um dia isso acabar? E se um dia você não tiver mais dinheiro, não tiver mais casa, não tiver mais carro? Você perde a razão de viver? É isso mesmo? Porque essas coisas podem acabar. Essas coisas podem sumir, essas coisas pode acontecer uma série de tragédias. O livro de Jó mostra que tudo é possível, irmão. E o trem acontece para arrebentar mesmo. Mas agora, se a sua maior riqueza fosse o seu negócio, o seu talento, o seu emprego, eu posso dizer que isso também pode ser descartável. Nada disso é eterno. E o que aconteceria com você se você não tivesse mais seu emprego, se não tivesse mais seu negócio, se você não tivesse mais esse talento que você tem? Agora, se você disser, não, a minha maior riqueza é a minha saúde. Opa! Saúde é uma coisa boa, né? Não é mesmo? Eu pergunto, como é que você tem cuidado dessa riqueza? Você tem cuidado direitinho? Você tem cuidado de você? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua saúde? Porque se você for a pessoa mais cuidadosa, talvez você vai prolongar um problema, mas um dia a tendência é que a saúde acabe. Um dia a tendência é que o homem volte ao pó. Então, também é algo descartável. Também é algo que pode acabar. Então, apelando para uma área mais sensível, talvez você diz, não, pastor, o que eu tenho de mais valioso é a minha família. Oh, glória! Né? O que eu tenho de mais valioso são os meus filhos, é o cônjuge, são os meus pais. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É glória a Deus por essa riqueza que Deus te deu. Mas você sabe que você pode ficar sem também, sabe? Porque, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Infelizmente, pode acontecer de você ficar sem cônjuge, sem filho, sem pai. Então, sabe, a gente tinha que pensar então eu acho que a maior riqueza que eu tenho não é nada disso que pode acabar. Mas a maior riqueza que eu e você temos chama-se salvação. A maior riqueza que nós temos é a eternidade em Cristo Jesus. Nossa, eu acho que vocês nem gostou da notícia, né? Todo mundo, amém, pensei que era mais. Irmãos, a maior riqueza que você tem é que você vai morar no céu com Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo isso? Você está entendendo a importância disso? Né? Então, se eu entendo que a eternidade, a salvação são as coisas mais importantes, as prioridades mudam. Concorda comigo? Então, eu vou pensar numa outra perspectiva. Né? Eu entendo que é importante cuidar da família, é importante cuidar da saúde, é importante cuidar do dinheiro, mas que nada disso terá um proveito se eu não cuidar primeiro da minha alma. Percebe? Então, acumular tesouros nos céus é muito, mas muito melhor que acumular tesouro na terra. E sabemos como acumular tesouro na terra, né? Isso não é segredo para ninguém, só sair, né? Construindo patrimônio. Mas como se acumula tesouros no céu? Você já fez essa pergunta?
E a resposta é colocando o Senhor como prioridade. Deixa eu explicar um pouquinho. Sabe, quando você entender que o legado mais importante que você pode deixar com seu filho é uma vida com Jesus, que isso é mais importante do que um lote, do que uma casa, do que um carro, do que uma empresa, você vai entender o que é juntar tesouro no céu. Quando você entender que a reunião mais importante do dia não é com um grande investidor, não é com o seu cliente, não é com o seu patrão, não é com a sua esposa ou com o seu marido, com o seu filho, sabe? A reunião mais importante que nós temos no dia é aquela que a gente tem no secreto, de joelho, às vezes com a Bíblia na mão. Quando a gente faz isso, a gente está juntando tesouros nos céus. Sabe, quando a devolução do dízimo, a oferta missionária, tudo isso é feito com alegria e não com pesar, nós já estamos entendendo o que é juntar tesouro no céu. Sabe, porque muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, olha o tanto que eu vou dar de dízimo esse mês, daria para comprar isso. Você não está dando nada. Você está devolvendo uma pequena parcela de tudo que Deus deixou você ficar. Então, é importante reforçar, né? Devolver o dízimo não é dar 10% para Deus. É lembrar que Deus deixou você ficar com 90%. É lembrar que Deus tem te dado tudo. É lembrar que Deus tem cuidado de você. Quando nós ofertamos na casa de Deus, sabe, nós fazemos isso não é porque o pastor pediu, não é porque a igreja está precisando. Quando nós ofertamos na casa de Deus, nós estamos dizendo assim, ó, Deus reina sobre as minhas finanças, e a prova disso é aqui, ó, estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Eu estou te dando parte daquilo que o Senhor já me deu. Mas hoje nós não vamos ficar falando disso, não. Isso aí é um assunto para próximas mensagens, tá bom? Sabe, continuando aqui, entendendo sobre como ajuntar tesouros dos céus, eu diria que quando nós dedicamos algumas horas do dia, quando nós, sabe, organizamos os nossos horários de trabalho para me dedicar a algum projeto na casa de Deus, para me dedicar ao ministério, eu estou ajuntando tesouros nos céus. Eu tenho amigos que deixaram carreira, família, igreja, deixaram a zona de conforto, foram para outros países. Não acha que eles foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, não, eles foram para os lugares, para as quebradas. Eles foram para os lugares, assim, eu falo de África, de Ásia, eu falo de países perseguidos, sabe? E eles foram por isso para esses lugares com alegria, crendo que estão cumprindo o chamado de Deus na vida deles. Por quê? Porque eles querem ajuntar tesouros nos céus. Percebe? E sabe por que eles tomaram essa decisão? Porque eles estão olhando para o lugar certo. Porque se o primeiro contraste é tesouro no céu, tesouro na terra, o segundo contraste tem a ver com para onde nós estamos olhando. E aí você vai entender se é errado ou não ter dinheiro. Querer ter dinheiro. Vamos ler versículo 22 e 23, vamos lá? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Sabe, esse olhar bom aqui, lá no original, ele quer dizer sobre um olhar direto. Sabe aquele foco? Sabe quando você foca em algo assim, e tipo assim, você está com o olhar fixo em algo? Então, esse é o olhar bom. E o que vem a ser o olhar mau? É aquele olhar voado. Sabe quando você está olhando e não está vendo nada? Quando você está olhando assim, para duas direções, mas você não está entendendo nada que está acontecendo, que está nebuloso. Sabe aquelas lanterninha ruim, né, que você compra na feira? Aí você pega ela assim, ó, se você coloca se você regula ela para ficar com a imagem bem fechadinha, ela ilumina alguma coisa. Mas aí quando você abre a imagem dela, quando você abre a luz dela,
fica só aquela neblina, não ilumina nada. Pois bem, quando nós estamos olhando direto para Jesus, nós temos os nossos olhos iluminados. Então, tudo que nós vemos é a partir da perspectiva de Jesus. Tudo que nós vemos, então, é algo filtrado em Jesus, é algo bom. Mas quando nós estamos tentando olhar demais, sabe? Quando a gente está tentando olhar, sabe, um olho no peixe, o outro no gato, quando a gente está olhando para Deus e para o dinheiro ao mesmo tempo, quando a gente está olhando para duas coisas ao mesmo tempo, eu falo assim, ai, qual que é melhor, a igreja, o mundo, Deus ou o dinheiro, e aí a gente não está vendo nada. Está tudo embaçado, é só treva. A indecisão toma conta da nossa vida. A gente não consegue seguir em frente. Então, é por isso que no versículo 24, nós vemos aqui, sabe, o terceiro contraste. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E é importante a gente pensar na perspectiva, na perspectiva cultural daquele tempo. Sabe, Jesus está relacionando, está falando aqui do tempo de escravidão. Lembra? Escravidão. E no tempo de escravidão havia os servos. Servo é um nome carinhoso para eles, né? Eles eram escravos. A gente sabe disso. E aí está dizendo o seguinte, não tem como o escravo ter dois donos. Porque senão vai chegar um momento que os dois donos vão precisar e ele só vai poder atender um. Então Jesus está dizendo o seguinte, não tem como servir dois senhores. Hoje em dia, né, nos dias de hoje, não tem ninguém escravo, né? Glória a Deus, amém? Acho que ninguém aqui é escravo, amém? Glória a Deus. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode trabalhar de manhã, né? Você trabalha numa empresa de manhã, à tarde você empreende, à noite você dá uma aula. Então, sei lá, você tem 2, 3 empregos. 3 fontes de renda, amém? Glória a Deus. Então, digamos então que você tem capacidade para isso, mas naquele tempo não. Naquele tempo, o servo tinha dedicação exclusiva. Não tinha esse negócio de limpar a casa do João de manhã e à tarde limpar a casa do Zé. Não, ou ele era do João ou ele era do Zé. Da mesma forma, Jesus está dizendo o seguinte, servir a Deus também deve ser uma dedicação exclusiva. Não tem como você servir a Deus e as riquezas. Não tem como a fonte jorrar duas águas. Ou você é de Jesus ou você não é. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar com o olho no peixe, o olho no gato. Não tem como, sabe, servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Não dá para focar nos tesouros da terra e nos tesouros no céu ao mesmo tempo. Você tem que decidir sua vida. Você tem que escolher quem é o seu Senhor. Então, sabe, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. Tem uma frase que diz, né, que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Se nós estamos reféns do dinheiro, tudo que a gente faz é... Você já viu aquele desenho do Pegue o Pombo lá, que o Muttley ficava assim, medalha, 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 medalha. Ele está fissurado na medalha. Custe o que custar, ele vai atrás da medalha. Ele se acaba todo por causa da bendita medalha. Da mesma forma, tem gente se acabando por causa de dinheiro. Tem gente que acabando com a saúde por causa do dinheiro. Tem gente acabando com a família por causa do dinheiro. Tem gente acabando com o ministério por causa do dinheiro. Mas quando Deus é o Senhor das nossas vidas, as coisas são diferentes. Sabe, servir a Deus, servir a Jesus, não significa que todo mundo tem que trabalhar na igreja, não, tá? Jesus não está falando que todo mundo aqui tem que ser pastor.
Jesus não está falando aqui que todo mundo tem que fazer missões, todo mundo tem que largar o emprego e vir para a igreja. Não, não é isso. Porque ele está dizendo o seguinte, que se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai olhar para o seu trabalho diferente. Seu patrão pode ser até um traste, mas você vai fazer o seu melhor, porque você está fazendo para Deus. Percebe? Se Jesus é o Senhor da sua vida, o cliente pode até ser canseira, mas você vai tratar ele bem, porque você vai pensar que você está tratando Jesus, você está servindo Jesus. Percebe a diferença? Então, tudo gira em torno de Jesus. E tem gente que quando lê esse texto vai dizer assim, então o negócio é só servir a Deus, então Jesus não quer que a gente fique rico. Jesus não está dizendo isso. Se você for olhar na Bíblia, os queridinhos de Jesus é tudo rico, já viu? Abraão, Davi, Salomão, todo mundo rico. Mas o que Jesus está dizendo, na verdade, é que o dinheiro não deve ser um fim, mas um meio. Então, resumindo, é errado querer ter dinheiro? Não. O que é errado é você se entregar pelo dinheiro. O errado é você, já que nós estamos na linha do Silvio Santos, o errado é você topar tudo por dinheiro. O errado é você, dedicar a sua vida para uma coisa que corrói, para uma coisa passageira. Então, ter dinheiro não é errado, mas amar o dinheiro é. Amar as coisas que ele pode comprar é. Quando damos mais valor ao dinheiro do que ele merece, deixamos de lado o que realmente importa. Deixamos de amar a Deus, deixamos de confiar nele. E a gente fica ansioso. Vamos para a parte da ansiedade agora? Falei que a gente ia falar um pouquinho sobre isso. Há alguns anos o movimento Setembro Amarelo nem existia, né? Isso é coisa recente. O pessoal fala que antigamente nem tinha depressão, ansiedade, né? Agora que inventaram esse negócio, né? Não, não é bem assim não. A Bíblia fala de pessoas, talvez não tinha o diagnóstico, talvez não tinha esse nome, mas o próprio Jesus está falando aqui, ele é enfático, não se preocupem, ok? Então o que Jesus está dizendo assim, não fiquem ocupados antes da hora com aquilo que vai vir depois. O que Jesus está dizendo aqui? Esses dias, né, eu me deparei pensando em como gastar um dinheiro que eu vou receber, sabe-se lá quando. Eu estava pré-ocupado. É o tal do pobre, né? Oh, Jesus, né? Não pode pensar em ter um dinheiro e já falar assim, olha, dá para me comprar isso, dá para me resolver esse problema. Então, eu estava pré-ocupado. E então Jesus está dizendo o seguinte, não se preocupem, não fiquem ansiosos. Da mesma forma, hoje, nós estamos em setembro, tem gente que já está preocupado com o que vai comer no Natal. Jesus, o Natal está chegando. Tem que engordar o porco. Tem que arrumar alguma coisa. Sabe, a pessoa está preocupada com o que vai vir no Natal. Tem gente que está preocupado com a faculdade do filho. E quantos anos o filho tem? 5. Tem gente que está preocupado com a aposentadoria. E tem quantos anos de carteira assinada? 2. Não preocupa com isso não. Talvez a gente nem vai ter. Brincando, tá? Sobre isso também nós falaremos uma outra oportunidade. Vai ter uma mensagem só falando sobre o futuro, tá bom? Tá? Sabe? Tem aquelas pessoas, né, que ela nunca ficou desempregada na vida, mas ela fica preocupada se ela ficar desempregada. Tem aquelas pessoas que ela está tendo aumento de salário, está sendo promovida e está preocupando que a crise está chegando no Brasil. Não, se a crise está chegando, você não está sendo pego, não. Deus está cuidando de você. Glória a Deus por isso. Então, entenda que há uma diferença entre planejamento, a gente tem que pensar no futuro, depois a gente vai falar sobre isso, não hoje. Mas há uma diferença entre planejamento e ficar ansioso por causa do futuro. Jesus não está dizendo que a gente não tem que fazer plano para aposentadoria, fazer investimento.
Não é isso. Jesus está falando que a gente não tem que ficar preocupado. Se ocupar demais com o que vem depois. A partir do versículo 25, mais uma vez a gente vai ver um contraste aqui. Dois caminhos são apresentados. Jesus, a gente tem dois, você tem uma decisão. Ou você fica ansioso, ou você confia no Pai. Ou você confia em Deus. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para ser meio ansioso e meio confiante. Não. Ou você confia, ou você desconfia. E, geralmente, a ansiedade, sabe quando é que a ansiedade acontece? Quando a gente acha que o que vai acontecer depende da gente. Eu lembro de uma viagem de férias que a gente fez de carro para Porto Seguro. A viagem foi planejada por semanas. Planejada, né? Não significa pré-ocupado. A gente pensou na rota, onde a gente ia dormir, quantos dias a gente ia ficar, onde a gente ia comer, enfim, organizamos tudo. Então a gente saiu de casa sem pressa. A ideia, inclusive, era viajar só de dia. Então, quando estava escurecendo, a gente já estava no hotel onde a gente ia dormir. E aí a gente pensou em tudo que precisava organizar. Sabe qual foi a preocupação da Rebeca e do Asaf? Nenhuma. Eles viajaram mais de 3.000 quilômetros, considerando ir de volta, sem se preocupar o que eles iam comer, onde eles iam dormir, se ia ter roupa para eles vestir depois de tomar banho. E por que eles não preocuparam com nada disso? Porque eles sabiam que o papai e a mamãe estavam cuidando de tudo. Será que você entendeu o que eu estou querendo dizer? Sabe? O Asaf e a Rebeca não viu a gente pagando boleto. Não viu a gente reservando hotel. Não viu a gente fazendo nada que a gente tinha que fazer para a gente viajar. Mas eles confiaram no papai e na mamãe. Da mesma forma, Jesus nos convida a confiar no papai. A gente não pode estar, a gente até pode não estar vendo ele movendo as coisas, para que a gente tenha que comer, o que vestir, mas a gente pode confiar que ele está cuidando de tudo. Amém? Vira para o seu irmão, dá um cutucão nele e fala assim, papai está cuidando de tudo, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ele cuida das aves dos céus, que não vale muita coisa, né? O que então ele não fará por nós? Olha, vamos ler Lucas 12, 6 ao 7. Vamos lá, Micael. Lucas 12, 6 ao 7. Vai dizer assim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem mais do que muitos pardais. Meu irmão, minha irmã, Deus não se esqueceu de você. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Tá certo que para uns é bem mais fácil, mas ele sabe assim mesmo. Tá bom? Ele sabe de tudo. Ele sabe como é que está a sua conta. Você não precisa, sabe, apavorar. Ele sabe quanto você tem de limite no cartão de crédito. E ele sabe até como é que você está gastando seu cartão de crédito. Ele está cuidando de você. Então, confie no Senhor. Amém? Calma que tem a parte prática. Calma aí, vamos lá. Diante disso, qual que deve ser a nossa postura? Vamos lá? Versículo 31 e 32, vamos lá? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas.
agora eu quero tocar na ferida, viu, irmãos? Desculpe, mas chegou a hora, tá? Você estava esperando. Há uma diferença entre necessidade e vontade. Por exemplo, eu e você, será que a gente precisa de um iPhone 15 Pro Max? Não, né? Mas muitos de nós quer, não quer? Agora vamos lá. Será que a gente precisa de um carro novo ou será que a gente quer um carro novo? Eu acho que eu não preciso, acho que eu quero, não é isso? Será que a gente precisa de uma casa grande, num condomínio, com piscina? Ou será que a gente quer? Hã? Vocês não estão mais respondendo, o que foi? Vocês estão com vergonha? Sabe, em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, versículos 7 ao 10, a gente vai ver um conflito sobre necessidade e vontade. Paulo vai dizer o seguinte, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eita, peraí. Está tendo comida na sua casa? Você está tendo roupa para vestir? Então, abre um sorriso, sua glória. Fiquemos contentes. Olha aqui, vamos continuar. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína, na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram assim com muitas dores. Irmão, eu acho que você tinha que imprimir esse texto e colar no seu cartão de crédito, você não acha não? Ou então, lá no plano de fundo do seu celular. Sabe, porque, olha isso, irmão, tá? Porque quem confunde necessidade com vontade, cai em tentação. Desvia da fé. Se atormenta com muitas dores. Já viu aquele pessoal que quer ganhar muito dinheiro rápido assim? Aí aparece a proposta, né? Que geralmente é um golpe. O cidadão te liga, nem te conhece, está te oferecendo um 14º salário. Você só precisa passar os dados do seu cartão de crédito para ele. E aí? Então, irmão, cuidado. Sabe? Por conta do que a gente quer, muitas vezes a gente se enrola diante daquilo que a gente precisa. Certa vez, um soldado subordinado a mim lá na base aérea, né, eu descobri, né, que ele estava almoçando no refeitório durante o período de meio expediente. Ele estava trabalhando de 1 às 5, e quem trabalha de 1 às 5 almoça em casa e vai trabalhar. Mas eu descobri que ele estava almoçando. Ele chegava, almoçava e depois ia trabalhar. Eu falei, mas... Eu chamei ele, fulano, tudo bem? Eu vi que você está comendo lá no rancho. Está tudo certo? Ô, tenente, é que lá em casa não está tendo o que comer. Aí o coração dói, né? A gente fica assim, oh meu Deus, o que será que está acontecendo? E aí lá tem uma seção que é a assistência social. Conduziu o soldado para lá e falou, vê o que você pode fazer por ele, né? Talvez a gente pode dar uma cesta básica, enfim, tem um suporte para isso lá. E aí ele foi para lá, passaram algumas horas, me ligam da assistência social. Senhor Diniz, a situação do soldado não é bem essa que você está achando, não. Você já viu o carro que ele está andando? Hã? Carro? O cidadão estava sem comida em casa, andando de carro importado. Então, papai e mamãe não tinham dinheiro para colocar comida em casa, e falou assim, em vez de eu vou ajudar? Não, vou ajudar não, vou comprar um carro. Mas eu não vou comprar qualquer carro, não, vou comprar um importado. Por quê? Porque comida eu dou um jeito. Então ele estava trocando a necessidade pela vontade. E aí tem um monte de gente rindo, achando um absurdo, né?
Mas aí, talvez você está passando sufoco para pagar o aluguel. Porque você está gastando dinheiro demais com iFood, com comida. Tendo comida em casa. Às vezes você nem precisa daquele tanto de tênis que você tem lá na sapateira. Às vezes você nem precisa de tanta camisa. Às vezes você nem precisa desse. Você nem precisava ter trocado o celular agora. Mas aí apertou, né? Está difícil pagar energia, está difícil pagar água. É o devorador. O devorador não pegou seu cartão. Foi você que usou ele. Foi você que gastou. O devorador não tem a senha do seu aplicativo do banco. Então, quem fez o Pix foi você. E muitas vezes nós estamos nos enrolando, porque a gente está trocando necessidade pela vontade. O que acontece é que a gente está usando o dinheiro da provisão para saciar a ilusão. E o que é a ilusão? É aquilo que o mundo fala que é o ideal. É o mundo que fala, nossa, você não tem essa roupa? Meu Deus, seu celular é esse. Não acredito que seu carro não é automático. Meu Deus, não, sabe? É o mundo que vai gerando essa ilusão na nossa vida. A gente assina trocentos streams, você assina lá Netflix, Prime, Max, Disney, HBO, Telecine. E quanto você usa? Nenhum, às vezes usa um. Por quê? Porque alguém falou que é legal. E aí a necessidade está sendo trocada pela vontade. Nós não trouxemos nada quando nascemos e não vamos levar nada quando morremos. Então lembre-se disso antes de querer demais o que não é necessário. Sabe? Quando você estiver com vontade de comprar uma coisa, eu quero. Então, coloca diante de Deus. Sabe? Que Deus disse, não estejais inquietos, não fique ansioso com nada. Então, Deus, eu quero um iPhone, o que o senhor acha? E aí Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Ele vai falar assim, você não precisa de um iPhone. Seu celular está bem legal. Você não precisa disso agora. Ou às vezes Deus vai redimir os nossos sonhos e planos. Aquilo que é a nossa vontade, Deus vai usar para que isso frutifique na vida de outras pessoas. Sabe? Deus vai nos dar ferramentas para que não abençoe só a gente, mas que as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas através das nossas bênçãos. Amém? E aí você vai passar a desejar o que Deus quer que você deseja. Aí é diferente. Amém? Glória a Deus. Façamos, portanto, a nossa parte, buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ler o versículo 33, 34, para acabar? Vamos lá? Mas busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Na nossa escala de prioridades, Deus deve estar antes de tudo, Deus deve estar acima de tudo. O grande mandamento consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente não ama coisas, a gente ama pessoas. E dentre todas as pessoas, nós amamos Deus acima de todas. Amém? Então isso significa que antes da família, do ministério, da igreja, da carreira, dos bens, do dinheiro, nós temos Deus. E a partir do nosso relacionamento com Deus, a gente administra família, igreja, ministério, carreira e dinheiro. É diferente. Tá bom? Isso significa que as nossas decisões devem partir primeiro na perspectiva de como agradar a Deus. Como buscar, ao primeiro lugar, o reino dele e a sua justiça. E quando a gente busca isso, a justiça de Deus se manifesta através de nós. Amém? Como é que isso funciona? Sabe? Nós podemos dizer, por exemplo, vamos pensar em algumas coisas que são justas. É justo que o homem trabalhe. Quando eu falo homem e tal, eu estou falando a pessoa. É justo que a gente trabalhe, amém? Paulo é enfático. Quem não quer trabalhar, não come. Simples assim.
Então, é justo trabalhar, ok? É justo você garantir o leite das crianças. É justo você trabalhar para comprar o pão de cada dia. A gente concorda com essa ideia? Todo mundo, amém? Amém? Só que eu quero abrir um parênteses aqui. Até trabalho tem que ter limite, ok? Porque muitas vezes a gente está trabalhando tanto que a gente está pensando muito nas vontades e a gente está trabalhando além das necessidades e a gente está trocando o nosso relacionamento com Deus por trabalho. A gente está trocando o nosso tempo em família por trabalho. A gente está trocando o nosso tempo de descanso por trabalho. E isso também é errado, isso também é pecado. Isso mostra a vaidade do nosso coração. Isso mostra quem é o Senhor das nossas vidas. E se isso está acontecendo, o Senhor não é Deus. Trabalhar é algo importante, sim. Mas Deus deve estar em primeiro lugar. E se Deus está em primeiro lugar, você vai pensar também na sua família, você vai pensar também no seu descanso. E no tudo mais que Deus quiser que você pense. Amém? Fechando parênteses. Voltando à nossa linha de raciocínio, é justo que quem trabalhe bem, ganhe bem. Então, se você trabalha bem, irmão, você vai ganhar bem. Se você não está ganhando bem, você tem direito. Você pode falar com seu patrão, olha só, eu acho que eu não estou ganhando o quanto eu deveria. Ou você tem liberdade, por exemplo, de procurar um emprego melhor. O difícil é você ir lá falar com o patrão e falar assim, é mesmo? Aí ele pega as câmeras lá e fala, mostra você no celular. Mostra você de fofoquinha. Mostra você mostrando que você não está trabalhando tão bem assim. É justo que alguém que lance várias sementes, já viu aquela pessoa? Ela trabalha no horário, aí no horário de folga ela empreende, aí ela investe em outra coisa, então ela tem várias sementes. E quanto mais sementes, mais chances de frutificar. Então, quem lança várias sementes tem mais oportunidades de colher os frutos, amém? Nós também vamos falar sobre isso depois, tá bom? É justo pensar no futuro. O que não é justo é substituir o presente pelo futuro. Não é justo pensar no que vai acontecer amanhã sem resolver o problema de hoje. Muitas vezes a gente está falando assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. Você já fez o que você tem que fazer hoje? Tem muitas coisas que eu nem consigo resolver. De vez alguns irmãos sabem que eu não sou a pessoa mais rápida para responder o WhatsApp. Porque muitas mensagens que eu não respondo, eu sei que não é para hoje. Então, às vezes eu respondo as de hoje, amanhã eu respondo as de amanhã. E aí vai. Como Jesus bem disse, basta ao dia o seu próprio mal. Então, se nós fizermos a nossa parte, se nós buscarmos a Deus nos esforçando para viver na justiça, nós seremos cuidados por Ele. Então, o que vier de bom serão meios pelos quais nós continuaremos servindo ao Senhor. E o que vier de ruim serão apenas obstáculos, que serão vencidos por meio da capacitação do Senhor. Eu creio que a gente pode ter uma vida financeira saudável, amém? Você crê nisso? E que essa realidade passa pela nossa disposição em colocar cada peça em seu devido lugar. Então que hoje, quando a gente for pensar na nossa vida financeira, imagine todo mundo tem um pote, fala assim, ó, pote das finanças. Sabe qual que é a primeira coisa que você vai colocar no pote? Vontade de Deus. Primeiro você vai colocar Deus no pote. E aí depois você vai encaixar as outras coisas importantes. Você vai encaixar a sua família, você vai encaixar o seu ministério, você vai encaixar o seu dinheiro. E aí as coisas vão ser diferentes na nossa vida. Comecemos com a base, a maior peça de todos é Jesus. E depois a gente coloca o resto. Sabe, pensamos primeiro em suprir as nossas necessidades, amém?
para depois avaliar as vontades, julgar se realmente agregam ou se não passam de vaidade. E sejamos também gratos pelo pão de cada dia, pela provisão que já veio. Sabe, hoje, dando uma olhada no WhatsApp, eu vi uma frase lá, né? Se você não agradeceu pelo que Deus fez hoje, você não está pronto para receber a porção de amanhã. Então, hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de falar assim, Senhor, o Senhor tem colocado comida na minha despensa, na minha mesa. O Senhor tem me dado o que vestir. E só por isso eu deveria estar contente. Mas, além disso, o Senhor tem suprido muitas das nossas vontades. Sabe, às vezes, quando eu vou fazer um projeto financeiro, alguma coisa assim, eu fico constrangido. Pensando, de fato, Deus tem dado muito mais do que eu mereço. Deus tem dado mais até do que eu preciso. E que eu aprenda a exercer a mordomia diante de tudo aquilo que Ele tem dado. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje eu não vou fazer apelo não, tá? Senão não vai caber aqui na frente. Tá? Mas eu queria levar você a refletir agora. Sabe? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Sabe? Entendendo o seguinte, que talvez você não fez isso antes. Ou se você já fez, hoje você vai renovar a aliança. Né? Você fala assim, Senhor, se no meu coração o dinheiro está sendo prioridade, né, hoje vai ser diferente. Hoje eu quero colocar o Senhor no seu devido lugar. Eu quero dizer que eu quero buscar primeiro o Senhor. Eu quero dizer que o Senhor é primazia na minha vida. Eu quero dizer que a minha vida é do Senhor. Sabe, se entregue ao Senhor nesse momento. Sabe, que você entenda, né, que tudo que nós somos, que tudo que nós temos é graças a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos instruir nessa noite sobre a administração financeira, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nesse momento nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Nós estamos agora, Senhor, com a mão no nosso coração, representando a nossa vida como um todo. E nesse momento nós queremos dizer que o Senhor é o Rei das nossas vidas. O Senhor é o amor da nossa alma. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor reina sobre toda a nossa vida. Nós somos servos Seus. Sim, Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Nós não queremos servir às riquezas. Nós não queremos servir ao dinheiro e nem aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, Senhor, nessa noite nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, assim, Senhor, a uma vida financeira saudável, que nós possamos reavaliar tudo aquilo que está errado, e sim, Senhor, nos consertar primeiramente com o Senhor, e depois conosco, ou com aquelas pessoas que precisam também de conserto da nossa parte. Sim, Senhor, nos ajude, nos oriente, Senhor. Ó, Senhor, que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém?